Olá pessoal, tudo bem? Se já te falaram que petróleo é formado por dinossauros mortos, saiba que te enganaram. Então, se você quiser saber realmente como o petróleo é formado, assiste o vídeo até o final que eu vou falar tudo isso aqui. Antes de começar, meu nome é Diego e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo do canal Vente Facto. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho. Se gostar do vídeo, deixa um like, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E além disso, deixa sempre um comentário. Eu adoro ler o comentário de vocês e é sempre bom saber o que vocês estão achando dos vídeos e sugestões para outros vídeos. Então vamos começar. Para formar petróleo, a gente precisa de matéria orgânica. E o que é essa matéria orgânica? São moléculas que compõem os organismos vivos. Eu, você e qualquer outro organismo vivo. Só que organismos vivos de grupos diferentes produzem matéria orgânica com moléculas diferentes, com composições diferentes. E para formar petróleo não basta ser qualquer matéria orgânica. Existem organismos que produzem uma matéria orgânica quando morrem muito mais favorável para formar óleo, no caso petróleo, do que outros organismos. Existe toda uma explicação química bem densa sobre isso, que eu posso fazer um outro vídeo explicando com mais detalhes, mas não é o objetivo desse vídeo entrar muito a fundo na parte química, até para o vídeo não ficar muito denso e muito extenso. Mas se você quiser que eu faça um vídeo explicando isso com mais detalhes, deixa um comentário aí que eu faço esse vídeo para vocês. Mas eu vou te dar um exemplo bem simples que vai te ajudar a entender na mesma hora essa diferença da matéria orgânica produzida por organismos diferentes e como elas podem gerar produtos diferentes a partir de processos geológicos. Imagina, por exemplo, que uma árvore passe por todo o processo para formar petróleo. A matéria orgânica que compõe essa árvore não é propícia para formar petróleo. Ela vai formar, na verdade, carvão mineral, porque as moléculas que compõem essa árvore não são moléculas que favoreçam a formação de óleo, apesar de ser matéria orgânica. Então esse é o exemplo mais didático que eu posso dar para vocês de como a matéria orgânica influencia no subproduto a partir de processos geológicos. Mas então qual a matéria orgânica é responsável pela formação do petróleo? Basicamente o fitoplâncton e zooplâncton quando morrem, que tem uma composição orgânica favorável para a formação de óleo. Os fitoplânctons são organismos muito pequenininhos que ficam flutuando na água do mar e eles fazem fotossíntese. Os zooplânctons já são organismos muito pequenininhos que também ficam boiando na água do mar, mas diferente dos fitoplânctons, eles não fazem fotossíntese. Esses organismos, quando morrem, eles podem ser depositados no fundo do oceano e serem soterrados por material muito fininho, por sedimentos muito fininhos. Entenda como sedimento areia, lama, argila. Só que os sedimentos no fundo do oceano, em mar profundo, são sedimentos muito fininhos, basicamente argila. E essa argila misturada com essa matéria orgânica vai sendo soterrada ao longo do tempo e formando sedimentos ricos em matéria orgânica. Mas para esse material de origem orgânica ser preservado, não pode ter muito oxigênio, porque o oxigênio ele ajuda a degradar, a oxidar a matéria orgânica. Então, caso o ambiente seja muito rico em oxigênio, esses organismos mortos vão ser oxidados e não vão formar petróleo. Mas caso as condições sejam favoráveis para a preservação da matéria orgânica misturada com esses sedimentos, conforme ela vai sendo soterrada, vai aumentando a temperatura e a pressão. E é aí que começa a mágica do petróleo. Porque ao longo do tempo vai aumentando gradativamente a temperatura e a pressão que essa matéria orgânica está submetida e ela vai passar por diversos estágios até virar petróleo. E a gente vai falar de alguns desses estágios. Todo esse processo que a matéria orgânica vai passar para deixar de ser a matéria orgânica original e virar petróleo é conhecido como maturação. E essa maturação ela não para no petróleo, pode formar outros produtos. Então a gente vai entender um pouquinho mais agora que eu vou falar algumas etapas dessa maturação para você entender como que acontece essa transformação dessa matéria orgânica em petróleo. Inicialmente, a temperatura e a pressão é relativamente baixa. Então, conforme vai sendo soterrada essa matéria orgânica, vai crescendo gradualmente a temperatura e a pressão. Só que enquanto essa temperatura ainda está relativamente baixa, essa matéria orgânica começa a sofrer modificações químicas e biológicas,
porque algumas bactérias se alimentam dessa matéria orgânica. Então ela vai passar por transformações químicas e biológicas, mas ainda não vai ser petróleo. Imagina que se isso fosse uma etapa de uma receita culinária, a matéria orgânica nesse momento estaria passando por um cozimento a fogo baixo. Conforme a temperatura continua a crescer, a gente pode chegar numa faixa de pressão de temperatura conhecida como janela de formação de petróleo, que é quando essa matéria orgânica vai passar a se transformar basicamente em hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos que são basicamente feitos de carbono e de hidrogênio. Nesse processo também há a formação de gases, principalmente o metano, que é o hidrocarboneto menor e mais simples que existe. E o metano também pode ser usado como combustível fóssil, e talvez você conheça ele por outro nome, como GNV, que é o gás natural veicular, que é composto basicamente por metano. Antes de continuar, se você estiver gostando do vídeo, deixa um like, porque é muito importante o like de vocês para o canal continuar crescendo. Então vamos continuar com essa evolução térmica da matéria orgânica, porque a temperatura e a pressão pode continuar crescendo em faixas maiores do que a janela de formação de petróleo. E se isso acontecer, a matéria orgânica vai ser transformada toda em gás, praticamente. Então toda aquela matéria orgânica que formou o petróleo, ou que formaria o petróleo, vai virar gás. Só que se a temperatura e a pressão continuar crescendo mais ainda, a gente vai entrar na área das rochas metamórficas, porque as rochas vão começar a sofrer modificações físicas e químicas que vão transformar elas em rocha metamórfica. E se você não sabe o que são rochas metamórficas, eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link aqui explicando o processo de metamorfismo e as rochas metamórficas. E nesse caso, com pressões e temperaturas muito altas, a matéria orgânica remanescente na rocha, que não virou gás, vai ser transformada em grafita, que você deve conhecer como grafite. E uma coisa interessante é que a grafita e o diamante têm a mesma composição química, mas são minerais diferentes, porque existe um fenômeno conhecido como polimorfismo, que faz com que substâncias com a mesma composição química possam ter estruturas diferentes que vão formar compostos diferentes. E se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo explicando o que é polimorfismo, que eu vou deixar o link aqui na tela. Então, voltando para o assunto do vídeo de hoje, que é o petróleo. Para ele ser formado, a gente precisa de alguns fatores, que é um tipo específico de matéria orgânica, a preservação dessa matéria orgânica em rochas sedimentares, e além disso, a gente precisa de uma faixa de pressão de temperatura que vai transformar essa matéria orgânica em petróleo, que a gente chama de maturação térmica, ou evolução térmica da matéria orgânica. Mas a gente ainda não falou como é que uma reserva de petróleo é formada. E para isso também existem alguns fatores específicos que você vai aprender agora. Antes de falar desses fatores, você precisa saber que essa rocha rica em matéria orgânica que a gente falou até agora, ela é chamada de rocha geradora, que é a rocha que vai gerar o petróleo. Só que quando o petróleo e o gás natural é formado nessa rocha geradora, ele pode escapar para a superfície do planeta Terra. E se ele escapar para a superfície, ele não vai formar uma reserva de petróleo. Para formar uma reserva de petróleo, além da rocha geradora, a gente precisa de mais dois fatores, que é a rocha selante e a rocha reservatório. Então vamos ver o que são essas rochas. Como eu falei anteriormente, o petróleo e esses gases que são formados durante a janela de formação do petróleo, eles tendem a migrar, porque eles estão sob grande pressão ali na rocha geradora. Só que quando eles migram, eles têm que ficar presos em alguma rocha para conseguir virar um reservatório de petróleo. E a rocha ideal para armazenar esse petróleo e esse gás são rochas porosas. É contraintuitivo pensar isso, mas muitas rochas elas são como se fossem esponjas. Elas têm vários poros que podem absorver fluidos. E essas rochas são ótimas para armazenar óleo. Inclusive, os reservatórios de petróleo, eles não são lagos subterrâneos de petróleo. Eles são rochas com muitos poros, e esses poros estão repletos de petróleo e de gás natural. O petróleo e o gás eles não estão em bolsões, eles estão em poros de rochas. Mas não basta ter essa rocha porosa que armazene esse gás e esse petróleo, porque se não tiver nada que prenda esse gás e esse óleo ali, eles vão escapar dessa rocha. E para isso existe a rocha selante, que é uma rocha impermeável que vai impedir que esse óleo e que esse gás fuja da rocha reservatório.
E um exemplo muito bom disso é o pré-sal, porque a rocha reservatório está abaixo da camada de sal. E a camada de sal é a rocha selante, e que vai impedir que o petróleo, que o gás natural escape da rocha reservatório e assim vai formar um reservatório de petróleo que pode ser explorado economicamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar um like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Também comente aí o que você achou do vídeo e sugestões para próximos vídeos também são muito bem-vindas. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!